Nos Andes, o vulcão Nevado Ruiz, há 400 anos sem atividade importante, entrou em erupção ontem à noite. 200 quilômetros quadrados na base do vulcão foram arrasados. 12 cidades foram atingidas. A lava derreteu a neve no alto da montanha e provocou enchente em dezenas de rios. É impossível calcular até agora o número exato de vítimas. As autoridades colombianas falam de 15 a 25 mil mortos. É uma das mais trágicas erupções de vulcão do mundo. Por volta das 9 da noite de ontem veio a primeira erupção. Toneladas de lava, cinza e lama foram lançadas sobre 12 cidades na base do vulcão. À meia-noite, outra erupção derreteu milhares de toneladas de neve, transbordando 9 rios que desceram da montanha, inundando tudo. 200 quilômetros do fértil Vale do Café colombiano foram inundados. As cidades de Armeiro e Tintina, dos dois lados do vulcão, foram arrasadas. O governo colombiano decretou zona de desastre num raio de 200 quilômetros em volta do vulcão Nevado Ruiz. O exército controla a área. O presidente Belisário Betancur dirige no local as operações de resgate. O secretário-geral da ONU, Pérez de Cuellar, pediu agora há pouco solidariedade internacional para as vítimas da erupção. Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 graus atingiu o Haiti, provocando cerca de 230 mil mortes. Foi o pior em 200 anos. O epicentro, localizado a 26 quilômetros de Porto Príncipe, onde se concentra 40% da população, devastou a capital. A infraestrutura precária e o frágil governo do Haiti desmoronaram completamente. As estimativas da ONU indicam que mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas em todo o país. As comunicações, as estradas e os serviços de saúde continuam danificados. O acesso à água potável e alimentos é muito difícil. O carvão é o único combustível ao alcance de 80% dos haitianos que vivem abaixo da linha da pobreza. O desemprego formal chega a 90%. 1,5 milhão de pessoas ainda permanecem em acampamentos de refugiados e um número inestimável vive entre os escombros de suas casas, sem ajuda humanitária. É um quadro desolador.
Presos em uma luta diária para sobreviver, os haitianos não podem ver uma luz de esperança entre os grandes montes de lixo e de concreto que permanecem nas ruas. A Igreja Católica sofreu perdas. O arcebispo Sérgio Miot, um número significativo de sacerdotes, freiras e pelo menos 30 seminaristas. Mais de 70% dos seus edifícios foram destruídos. Apesar de tudo isso, a igreja está fazendo esforços para reconstruir e, acima de tudo, para oferecer esperança. Dia 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Isso é uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Também o trauma e a tragédia compõem a memória e a identidade das cidades. Em Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu o maior incêndio de um circo da história, provocando mortes e deixando muitos mutilados. No cotidiano da cidade, a festa da alegria circense confundiu-se com as marcas da tragédia. Até os dias atuais, a lembrança dos fatos sobrevive na memória e constitui-se em matéria de identidade urbana. A pesquisa sobre o tema, que envolveu alunos de graduação, resultou na primeira experiência do Laboy na elaboração de um filme de pesquisa, O Incêndio do Grand Circus Norte-Americano, dirigido por Ana Maria Mawad. – 17 de dezembro de 1961. A sessão da tarde do circo estava quase terminando e era grande a expectativa pelo número final. Aplausos e grandes vivas ao salto mortal do trapezista, a multidão maravilhada com o artista, quando o pânico tomou conta daquela plateia de 2.500 pessoas que se descobriu envolvida pelas chamas de um fogo iniciado no ponto mais alto do toldo. Esta foi a maior tragédia de circo até hoje registrada, com um rastro de 317 mortos, 500 feridos e 120 mutilados.
década marcada por 2 tragédias. 2 grandes incêndios no mesmo mês, na mesma região, em apenas 2 anos. Em poucos minutos, as chamas tomaram conta dos 28 andares do edifício Andraus. O fogo entrou e abriu a janela com toda a força. Aí o desespero foi total, né? No prédio estavam 2.000 pessoas que entraram em pânico. Sem saída, muitos se refugiaram no heliponto. Quando nós chegamos lá em cima e que o fogo já estava chegando, eram labaredas enormes, né? Era desesperador, né? A temperatura do fogo. Mesmo diante de um cenário tão assustador, os bombeiros conseguiram resgatar quase todos os ocupantes do prédio. Das 2.000 pessoas que estavam no Andraus, 9 morreram. 350 ficaram feridas. Sandra trabalhava no 24º andar e foi resgatada de helicóptero. Olha, o bombeiro, eles têm alma boa, eles não pensam neles, né? Eles pensam no próximo. Eles querem salvar as pessoas mesmo, né? 2 anos depois, o inesperado. Um incêndio gigantesco parou São Paulo. Logo que nós chegamos, né, olhamos e vimos que ia ser um dia daqueles, né? Os sons vinham das labaredas, das sirenes e dos pedidos de calma e de socorro. Mesmo sem muitos recursos, com poucos equipamentos de segurança, os bombeiros se arriscavam em busca das vítimas andar por andar. Para você ter ideia do que aconteceu no incêndio do Joelma, isso aqui é uma peça que foi retirada de lá. Uma peça não, isso aqui é um lambril de janela derretido que ficou dessa forma. Então, dentro de um incêndio, a temperatura chega ao extremo. Por isso que as pessoas muitas vezes não suportam. Sem conseguir suportar o calor, as pessoas tentavam ir ao encontro do resgate. Outras perderam a esperança. Quando um pula, é uma coisa que acontece quando existe o pânico, é que o pânico ele contagia. Então, quando uma pessoa pulava, em seguida pulava 3, 4 em seguida. Diante do caos, uma cena chamou a atenção. Este homem esperou pacientemente durante horas pelo socorro. Quem estava nos andares mais altos se aglomerou no topo do edifício. Sem heliponto, o resgate pelo ar era ainda mais complicado. Os helicópteros pairavam e eles ficavam mais ou menos 1 metro, né, do telhado, e a gente jogava as pessoas, ele jogava literalmente para cima.